No programa de hoje, vamos voltar ao Estatuto das Startups para entender melhor o que é o sandbox regulatório e como as startups de segurança eletrônica podem se beneficiar. Ficou interessado? Então continuem com a gente! O sandbox regulatório delimita um ambiente experimental com condições simplificadas para que as startups e empresas possam desenvolver modelos de negócios inovadores e tecnologias experimentais. No programa de hoje, o coordenador de inovação e IoT da BESE, o Robson Arantes, vai aprofundar um pouco mais sobre as diretrizes, critérios, limites e benefícios para a segurança eletrônica. Em seguida, nós vamos acompanhar outro debate importante sobre os aspectos jurídicos e contábeis que cercam as empresas hoje em dia em mais um quadro do nosso Momento Jurídico. E para começar, vamos ver o que as caixas de areia guardam para a segurança eletrônica na nossa matéria essencial sobre sandbox regulatório. É com você, Robson. Olá, meu nome é Robson Arantes. Eu sou coordenador do Comitê de IoT e Inovação da BESE e estou aqui hoje para dar continuidade a um assunto de startups e hoje nós vamos falar sandbox, ok? Se você não viu o vídeo anterior, dê uma olhadinha, porque este vai ser uma continuidade. Lá no outro vídeo nós falamos a respeito das vantagens, o que é uma startup hoje pelo decreto, que é o decreto das startups. Se é uma empresa que tem menos de 10 anos, faturamento de 19 anos, e também tem um DNA tecnológico, ela é considerada uma startup, o que enquadra diversas empresas, as seguranças eletrônicas pequenas e até as grandes quando fazem os seus spin-offs. Isso é um resumo do vídeo passado. Mas, né, quais são as vantagens de ser uma startup de segurança eletrônica? Muito bem, uma das definições também do Estatuto é o sandbox regulatório. Sandbox, isso mesmo, caixa de areia. É um termo utilizado na área de tecnologia para designar uma área de piloto, de protótipo, de testes. Então, o sandbox, na verdade, isso é um decreto federal, define uma área para testes tecnológicos, testes de inovação. E todo processo de inovação tem um risco inerente. Com isso, com esse decreto federal, os municípios, a partir de agora, poderão fazer os seus sandbox regulatórios, ou seja, os seus decretos municipais baseados no federal. E assim, poderão separar algumas áreas específicas para teste, aonde esta contratação e o processo para a área de tecnologia e inovação é facilitado. Por exemplo, uma das primeiras coisas que é facilitada no processo da sandbox é o formato da contratação no edital. A requisição, a quantidade de requisição é bem menor para que uma startup, por exemplo, de segurança eletrônica, possa participar. Ou seja, as quantidades de documentos, exigências, são muito menores. Outra coisa também é a questão da tecnologia aplicada ou da questão do risco. Isso mesmo. Nesse novo modelo, é entendido que esse projeto que vai ser colocado no sandbox, nessa área regulada, ela tem um fator de risco e que todos os participantes, o município, as empresas, startups e tudo mais, entendem isso. Ou seja, é feito o cronograma físico-financeiro e o projeto começa, obviamente, depois de licitar. É feito os cronogramas físicos-financeiros e as medições periódicas. Caso, num determinado momento, o projeto não consiga avançar por uma questão crítica, o projeto é parado, não é mais pago nas medições futuras, quer dizer, para a saída financeira, mas
nenhum dos pagamentos anteriores são questionados. Por quê? Foram desenvolvidos numa área de testes por tecnologias ainda a serem estabelecidas e estabilizadas, ou seja, um projeto de inovação onde tem um risco inerente. Então, isso facilita muito a participação das pequenas empresas e principalmente das pequenas empresas de segurança eletrônica ou as startups da segurança eletrônica. Com isso, os municípios poderão criar esse processo de sandbox e criar editais para empresas de segurança eletrônica. E a ABESE está já em movimento com isso, inclusive foi pauta da ExpoSec do ano passado, mas esse assunto a gente deixa para o próximo vídeo. Te vejo, até lá. Nossa programação não para. Logo depois do intervalo, você acompanha mais uma super dica do nosso Momento Jurídico. Não saia daí! Você está atento às regras das convenções coletivas de trabalho? Sabe quando e como aplicá-las? Não? Então fica comigo até o final deste vídeo, porque esse é mais um assunto indispensável para a sua empresa de segurança eletrônica. Pois é, nosso tema de hoje está na categoria Direito Sindical e Trabalhista. Por lei, todas as empresas devem observar o que chamamos de enquadramento sindical, que é a análise da principal atividade exercida pela empresa para então identificar qual a organização sindical que a representa. Aqui quero abrir um parêntese para esclarecer que pode existir sindicato representante de empresas de um determinado setor da economia e, de outro lado, sindicato representante dos empregados naquelas empresas. No mercado da segurança eletrônica, por exemplo, em algumas localidades do país, existe sindicato específico que representa as empresas que têm como atividade principal, atividade preponderante, a segurança eletrônica. Estou me referindo aos CIESes, são sindicatos específicos da nossa categoria. Existe CIESE em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, dentre outras localidades. As empresas do mercado dessas localidades devem ficar atentas às regras da convenção coletiva negociadas pelos CIESes junto aos correspondentes sindicatos de empregados. Esse tema é de extrema importância porque, como você deve saber, as convenções coletivas de trabalho originadas dessas negociações têm peso de lei e devem ser aplicadas pelas empresas. A propósito, a ABESE tem contribuído com análises dos principais temas de impacto, visando somar forças aos CIESes para negociações coletivas adequadas ao mercado. Nas localidades onde não há CIESE, pela lei, a representação das empresas caberia às federações do comércio de bens e serviços de cada estado, porque estas federações são como um coringa, ou seja, representam as atividades do comércio e de serviços que não contam com representação específica. Na prática, quando não existe um sindicato patronal para o nosso mercado, as empresas tendem a aplicar simplesmente a famosa CLT, que é a sigla para Consolidação das Leis do Trabalho. Mas é preciso atenção, porque algumas federações podem acabar sendo acionadas pelo Sindicato dos Empregados para essas negociações. E existe uma série de requisitos que têm de ser observados para isso. Agora que você já tem uma boa noção sobre o tema, quero te convidar a se associar à ABESE para aprofundar o assunto, conversar diretamente comigo e ter acesso a vídeos e estudos mais detalhados sobre o tema. Obrigado por sua audiência e até a próxima. Conecte-se porque juntos somos mais. O programa de hoje fica por aqui, mas a equipe da ABESE não para.
Visite o nosso site, participe das reuniões dos nossos comitês, dos cursos da Academia BESE e se torne um associado para que você tenha muito mais acesso e oportunidades de crescimento para o seu negócio dentro da segurança eletrônica. Eu sou Carol Sanches, te agradeço pela companhia, pela audiência e te espero no próximo programa, já sabe, terça-feira às 20 horas. Tchau, tchau!